Bem-vindos ao primeiro Quarta Aumentada. Deixa eu ver quem já está aqui. Randall, Bruna, Julis, Lúcia, Fabiano, nosso convidado James Freitas, Rodrigo, Rayane, Danilo, Semijoias, Denis, Flavinha, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. E agora eu vou chamar o nosso convidado para a gente começar. Oi, Cleusa, você quer Semijoias? Danilo. Oi, boa tarde, Thaís. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, James. É um Tudo prazer bom? enorme receber você. Fiquei Prazer é muito todo Deus. contente por você ter ter aceitado o meu convite, né? Muito feliz mesmo. E só explicar um pouquinho aqui para o pessoal como que surgiu o Quarta Aumentada. Uhum. E são as aulas que a gente já tem, né, com os meus alunos aí de teclado, de piano. Explicar para você também, James, que às vezes eu não Uhum. te expliquei direito. E o pessoal muito interessado em saber mais sobre o mundo do teclado do piano. E a gente tem feito essas conversas, esses bate-papos, e sempre trocando umas ideias. E eu muito mais do piano erudito do que do teclado, você sabe, né, que eu vou me inserindo cada vez mais no teclado, apesar de já ser professora, mas sempre buscando mais conhecimento. Então, eu fico muito feliz de você ter recebido, de você ter aceitado. O James, vou contar um pouquinho dele, depois ele mesmo vai se apresentar. É um professor, produtor musical, tecladista, youtuber, tem feito um ótimo trabalho aí, entrevistando as pessoas, igual eu estou começando aqui hoje com ele, super nervosa. E vamos lá, James, a casa é sua, conta um pouquinho da sua história, de onde você veio, de onde você é e toda a sua história musical. Certo, boa tarde. Primeiro de tudo, mais uma vez, Thaís, obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar participando, distribuindo conhecimento e estar compartilhando com vocês esses momentos aí, né? E a todos que estão aí, é um prazer enorme. Muito obrigado por estar acompanhando. Fazendo um rápido resumo, porque é muita coisa para falar, então um rápido resumo. Eu sou de Sergipe, Aracaju, a terra aqui do Caranguejo, tem umas belas praias, né? E minha carreira na música começou profissionalmente tocando lá em 97, tocando na noite, bandas de baile, e fazendo várias experiências, né? E com o tempo, fui desenvolvendo experiência com vários artistas, acompanhando, artistas fazendo gravações, vários artistas daqui, bandas de vários estilos. Dentro disso surgiu essa questão de gravar e produzir alguns trabalhos meus e comecei a produzir alguns colegas também. Então, em resumo, seria mais ou menos isso. E me aprofundei numa questão de tecnologia, avanço de tecnologia, estudo de programação, timbres. Então, hoje, minha área mais específica é voltada para a questão de timbres. Produção, criação de timbres, reprodução, fazer algumas combinações no uso do sample. Então, minha área mais voltada nesse aspecto. E sobre o canal do YouTube, tem o meu canal que eu disponibilizo dicas de programação e também alguns bate-papos com algumas pessoas, como ela mesmo citou, alguns músicos, só trocar essas experiências realmente voltada para a questão de experiência profissional, pessoal e music business, né? Então, seria mais ou menos isso aí. Tempo integral? É, Oh, e põe integral nisso, né, gente? Na verdade, eu divido um pouquinho com a área de química, né? Que eu sou formado em química também. Na verdade, minha formação é em química, tenho uma pós-graduação em música e estou fazendo mestrado em química. Então, eu tenho que me dividir um pouquinho nesses dois.
E quando retornar, a gente tem que voltar a tocar, voltar para os palcos, né? Ou seja, o cara é cabeção, né? Saca tudo de química e de música. Uma boa combinação. Um pouquinho. James, você quer tocar alguma coisa pra gente? Já iniciando, ou quer conversar mais? Pronto, Como é que eu ia tá dizer aí? porque. É porque aqui o negócio tá meio ruim, a questão de transmissão para poder fazer a transmissão do meu áudio tocando, né? Eu não consegui fazer. Uhum. Mas Não, aí, vá colocando aí as perguntas, falando e a sem gente vai problema. debatendo. Sem problema. Não tem problema. Nós estamos experimentando tudo. Bom, eu estava pensando aqui, James, sobre suas referências musicais e profissionais, para você contar um pouquinho para a gente. E, bom, além dos colegas e conhecidos e amigos, você já tem muita ambiência com eles, já fez entrevistas e tudo mais. Quem mais que você considera assim, uma boa referência musical? Estou falando isso de forma bem iniciante mesmo, porque eu tenho alguns alunos que estão aqui e Uhum. essa live foi inicialmente voltada para eles, né? Então eles não têm esse conhecimento aí. O que você indica para a gente sobre referências musicais tecladistas? Pronto. O importante primeiro, antes de você buscar as referências, você tentar a pessoa saber exatamente o que ela quer dentro do seu universo musical das teclas. Claro, é evidente que tem muita coisa que é importante que você possa ter um amplo conhecimento e poder aproveitar bem. Mas dentro de cada estilo, você tem algumas pessoas que viraram referências. Então, por exemplo, para a maioria dos tecladistas que gostam da caixa de som, timbre, essas coisas, existem alguns que é meio que unanimidade, como Rick Wakeman, John Lord, Kate Emerson, Richard White, Chick Corea, isso fora do Brasil, citando alguns. Aí dentro do Brasil você tem alguns caras da Bossa Nova, MPB, como Tom Jobim, César Camargo Mariano, Guilherme Arantes. Tem outros dentro do rock, como Fábio Ribeiro, Fábio Laguna, Luiz Esquiavon. Isso pensando, quem é mais do meio cristão? Aí ele vai e busca, por exemplo, caras como Jean Carlos, do G3, Rubens de Souza, Fernando Cruz, dentre outros. Até eu esqueci o nome do cara agora que tocava no. Ah, esqueci. É um cara um pouco mais antigo de uma banda gospel famosa, agora me deu um branco aí. Então, depende muito do como ele quer direcionar. Então, a primeira coisa, ele tem que pensar no estilo musical que ele quer tocar, dentro e suas variáveis, e tentar entender quem são aquelas pessoas de destaque naquele estilo, para que ele possa entender o que aquele músico faz. Então, se ele for pensar no hard rock dos anos 80, então ele vai ver bandas tipo Europe, Bon Jovi. Então ele vai ver o que os tecladistas daquelas bandas faziam ou como fazem. Se ele quer ser um cara da bossa nova, então ele vai ver o Tom Jobim, essa turma, ver como é que eles tocam. Se ele quer uma coisa mais rock progressivo, pesadão, ele vai procurar o Dream Theater. Se ele quer uma coisa mais clássica, vai pro Yes. Então, a primeira coisa que é fundamental é o cara se identificar. Claro que você precisa também buscar sempre várias referências de vários estilos para que, a depender se você quer seguir uma carreira eclética de bandas de baile ou qualquer outra coisa, tocar vários estilos, você tem que buscar um pouco de cada para poder entender bem essas linguagens e saber tocar. Porque, não, como eu disse, não adianta o cara ser um músico que toque, não criticando aqui, não, de jeito, mas o cara que seja um cara que só toque música clássica, aquele pianão clássico, mas ele vai tocar um estilo, um forró, por exemplo, onde o teclado do forró já é mais simples, não é tão... Ele é mais cama, mais baixo, tudo mais. Então ele tem que entender a linguagem do estilo, aquela timbragem que é usada, muito comum. Então, às vezes o cara vai tocar um rock, e mais comum nos tecladistas de rock é o som de órgão. Então ele vai usar um piano. Claro, existe alguns rock mais clássicos, aqueles rock mais rockabilly, primeirões, que eram mais tipo de piano, tem outros. Mas então ele tem que entender as linguagens para poder saber se encaixar dentro do que vai ser feito, né? Isso que E você também, falou, pode falar. fale, e também ele se desenvolver a sua identidade a partir disso, né?
Eu acho que o que você falou é super interessante e eu acredito que isso também tem a ver na escolha do instrumento, que é o nosso próximo tópico, né? Na escolha Uhum. do seu instrumento, do seu teclado. Fala um pouco para a gente sobre isso. Como que se escolhe um instrumento? Como que você escolheu o seu teclado? O que que você identificou nele? O que você precisou nele? Pronto, ok. A primeira coisa que a gente tem que pensar nessa escolha de instrumento, de qual instrumento vamos comprar, adquirir, é pensar no quê? No estilo do que a gente vai tocar, como a gente vai tocar e o que a gente vai usar de recurso necessário. Então, um exemplo aqui. Eu sou um cara que eu vou tocar evento sozinho e preciso de teclado de ritmo, então aqueles acompanhamentos e tudo mais. Então, eu vou precisar buscar teclados da categoria que a gente chama de arranjador. Então, vou buscar os arranjadores para ver o que ele tem e dentro dos arranjadores, o que vai me atender melhor para o que eu vou tocar. Se eu for um cara que eu vou tocar com banda, então eu preciso ter um teclado que use para fazer shows com banda, que tem alguns recursos que eu possa disparar, os VS, sample, ou só timbre, ou determinados tipos de categoria de timbres, então eu vou buscar esse tipo de teclado dessa categoria aí. Então, geralmente, sintetizadores, workstations. Se eu vou fazer uma coisa, por exemplo, eu sou um cara que eu vou tocar só eventos fechados, tipo casamentos, só as partes de cerimônias, algumas recepções, coisa bem, por exemplo, piano bem simples. Então, natural que eu pegue um piano digital para poder levar para os locais. E se é algo que eu preciso sempre estar transportando, você tem que também ver essa questão de transporte, peso ou não. Se você tem um veículo que possa transportar um equipamento muito pesado ou mais leve, se você precisa fazer deslocamentos rápidos, então você pega um instrumento que seja mais compacto para você, eu vou fazer um show ali rapidão ou um rápido ensaio, então eu tenho alguns presets prontos e eu levo já aqui com esse instrumento mais rápido. Ou se você que vai fazer produções em casa, então você, então para mim é mais viável ter um controlador, porque eu uso VST ou disparar. Então tudo depende muito dessa sua necessidade. Então, primeiro ponto, analisar a sua necessidade musical, a sua área que você quer atuar, para depois você fazer a sua escolha. Então, por exemplo, a minha escolha hoje está voltada para o quê? Eu toco com bandas de vários estilos. Agora não, a pandemia não está deixando ninguém tocar. Mas, no normal, toco bandas de vários estilos. Então, eu preciso ter uma gama muito grande de timbres, possibilidades de mudanças. E aí eu faço eventos pequenos, e só levar coisa teclado, piano, então coisa rápida. Então, às vezes eu vou fazer um casamento, uma cerimônia, então eu preciso de algo rápido, porque às vezes eu estou fazendo uma cerimônia e depois eu preciso ir tocar na recepção que é em outro local. Então eu preciso chegar antes dos convidados. Então eu preciso ter um tempo ágil para desarmar o instrumento lá e rearmar no outro local. Então eu preciso de algo compacto para ter essa velocidade. Então tudo isso você tem que pensar e agilizar. Eu quero algo que eu vou fazer um som mais analógico. Então quando eu vou fazer produção, e como eu faço as produções em casa também, é viável que eu também tenha o instrumento que tenha conexões USB, que hoje já é muito comum. Você ter a conexão USB para que você não... Então não dependa do uso do controlador, né? E aí a gente vai se virando. Então seria esse patamar, essa faixa de escolha. Primeiro ponto, analisar e depois. Então, no caso, o meu setup que eu uso, eu vou mostrar aqui, certo? Ele tem aqui Explica pra gente o que é setup. Muita gente não sabe o que é setup. Pronto, setup, na verdade, é o equipamento que você usa, que você leva para show, que você tem de equipamento. Né? Então, no caso, setup, os meus equipamentos que eu uso aqui. Então, eu tenho, na verdade, aqui, 2 workstation, né, teclado da categoria workstation, que é um Cross e um Triton Extreme, e tem um synth analógico aqui. Acho que dá para ver. Pronto. Aqui atrás eu tenho um mixer que eu coloco todos os instrumentos aqui, então para fazer as coisas em casa. E aí aqui tenho as caixas de som da Edifier, uma interface de áudio, da M-Audio mesmo, o PC, que é fazer as coisas. Então, no geralzão. Aí falando sobre o que é cada teclado. Então os teclados ele tem algumas categorias. Você tem a categoria
Workstation, que é o que a gente chama, são os estação de trabalho. Então são teclados que você tem a possibilidade de criação, edição de timbres, gravação, recursos de gravação, nesse caso. Então, tanto o Cross como o Triton Extreme eu posso fazer produções, gravar músicas, usar o sequência, programar alguma coisa, disparar ao vivo, gravar áudio dele. Então, você tem, além de fazer a programação de sons. Então, para os shows eu preciso de várias regiões de teclado, que a gente chama de split. Então, eu preciso que o teclado esteja dividido em várias partes. Ou camada, aquele famoso piano com pad, um exemplo, tem 2 timbres. E no caso do synth analógico, é porque eu gosto daquele som mais vintage, então eu gosto de tentar reproduzir isso. E aí, dentro disso, eu acabo utilizando essa faixa aí. E aí, no caso, você tem uma outra categoria que é chamada teclado arranjador. O que é o teclado arranjador? É aquele teclado que tem ritmos. Então ele foi usado um bom tempo para estudos, então para que o cara possa estudar em casa sozinho, ter como se fosse a prática de banda, né, como os alunos aí. Então, é muito importante para estudo a prática de banda. Então, dentro da prática de banda, às vezes a pessoa não tem como estar com uma banda em casa estudando. Então, a princípio, lá foram colocados esses ritmos nos teclados para que você pudesse botar um ritmo lá e você tentando, estudando, acompanhando. E foi dada essa prática de banda sozinho. No caso, virou o que é o teclado arranjador. Hoje essa parte ele fica mais editável, você tem várias possibilidades de poder editar, fazer os ritmos e tudo mais. A outra categoria que tem é o sintetizador, que é aquele teclado que você tem a possibilidade de criar os seus próprios sons dentre eles. E claro que dentro dos sintetizadores, do workstation, você tem algumas categorias que eles são divididos. Entre level, top level, mid level, que eu falo daqui a pouco. E você tem também os stages, ou os dedicados. O que seriam os dedicados? São aqueles instrumentos que é exatamente para aquela área, para aquele específico. Então, por exemplo, há um stage piano. Então ele é dedicado para ter sons de piano especificamente. Ele pode ter outros sons, mas o forte dele é piano. Você tem o simulador de órgão. Então você tem aquela força de órgão muito bom. Você tem o simulador de mini-bug, de synth. Então, o mais famoso dos dedicados, quem tem, são os teclados da Clavia, né, que são os Nords. Então, Nord Electro, Nord Lead, Nord Stage, que eles são dedicados mesmo para essa área. Então, por exemplo, o Nord Electro, ele é dedicado para pianos, eletromecânicos, e EPs e eletromecânicos. Então, piano acústico, piano elétrico e órgão. O Nord Lead, ele vem para a parte de sintetizadores. E o Nord Stage, ele junta isso para fazer. E tem algumas versões do Nord Stage que já tem a questão de você botar o sample externo. Você pegar um outro som e criar, fazer edição. Então, então tem já pessoas que usam para, dependendo do trampo, usando esse tipo de teclados aí. Nas categorias de divisão de instrumento, de entry, top, mid level, eles são muito parecidos. Quando você tem o workstation mid level, que seria o teclado de entrada. Então seria aquele teclado mais barato, exemplos, fazer os mais novos, que é o próprio Cross, o XPS10 da Roland, o XW ele está mais na parte de sintetizadores. Então, tem o da Yamaha, que eu acho que é o MMO, não lembro agora, o MM06, alguma coisa assim. Alguém me lembra aí que faltou. Que são os teclados mais baratos de entrada, que você tem alguns timbres legais para poder tratar. Os mid-level, ele tem um pouquinho de recurso a mais, às vezes a qualidade sonora também, ele chega mais recursos e tudo mais. Exemplo, quem tem o Chrome, o MODX, dessa geração nova. E os top levels são aqueles tecladores mais caros que a gente tem, por exemplo, Cronos, Montage, New Phantom, entre outros aí. Então, os top levels são super caros, que tem todos, que eu diria que todos os recursos disponíveis de tecnologia são inseridos naquele momento. Tem uma pergunta aqui sobre, seria a mesma coisa dos plugins? Não necessariamente plugin, porque plugin são softwares que você coloca dentro do seu PC e você aciona através de uma DAW, um timbre específico. Então você tem plugins, sons de baterias, exemplo, Easy Drum, que você tem vários timbres de bateria que você coloca lá e começa a trabalhar. Ou questão de efeitos, né? Então é um pouco diferente nessa questão aí. Mas, em resumo, seria mais ou menos isso aí. Muito, muito interessante, né?
Tem até, assim, pessoal que é do time do Nord Eletro, do time do Motif, e às vezes a galera mais nova vai crescendo, vai ouvindo esses nomes e não entende nem a diferença entre um teclado e outro, nem por que ele é tão importante, tão relevante no cenário musical. Então, muita informação para a gente, muito relevante, gente. E o que, bom, o que um tecladista, você atua em vários estilos musicais, né? Eu sei que você atua em vários estilos musicais, você já falou aqui pra gente, mas o que, em geral, você pode falar de forma mais geral e pode falar de forma específica, se você quiser contar um pouco mais sobre a sua atuação, onde que um tecladista atua, como que funciona esse network aí do tecladista? Certo, então, como diz, o tecladista, o teclado, ele está presente em tudo e todos os momentos. Ou seja, tudo que tem música, você sempre tem a possibilidade do teclado. Desde daquele rock mais tradicional, até os dances eletrônicos, tudo mais sofisticado, você tem a presença do teclado. Então, você pode pensar no seguinte, você tem algumas possibilidades. Hoje você tem dentro do teclado a possibilidade dele conseguir, o teclado ele consegue reproduzir sons de vários outros instrumentos. Aí até diz, né, que o tecladista está tomando emprego de alguns músicos. Até a brincadeira agora já está dizendo que o VS está tirando emprego, né, o som gravado. Então, assim, retrocedendo alguns anos atrás, os teclados mais antigos, eles eram muito específicos para algumas categorias de sons. Então, por exemplo, os sopros eram feitos pelos os naipes mesmo. Os acordeões eram pelo próprio sanfoneiro. E aí você tinha o teclado mais naquela parte específica. Piano, alguma coisa de órgão. Cordas, geralmente coisa mais antiga tinha os quartetos de corda, depois ele passou aí para o teclado, coisa eletrônica e tudo mais. Então, o teclado é bem variado, então você tem várias coisas que o cara pode fazer. Então você tem exemplos, tem bandas que exigem que o teclado seja só piano, aqueles timbres, vamos dizer, timbres básicos conhecidos do teclado. Então, piano, órgão, electric piano, aqueles Rhodes, aqueles pianos mais FM piano, pad, cordas. Então, geralmente tem coisa que é mais, estilos que é mais ou menos isso. Então, o tecladista se encaixa fazendo essa linhagem aí. Tem outros estilos de banda que, por exemplo, bandas de baile, que às vezes não tem os instrumentos, o tecladista acaba tendo que fazer sopros também, acordeon, outras partes, outros instrumentos. E às vezes até aí usa o VS para acompanhar algumas coisas de percussão, que às vezes a banda não tem isso, mas na música tem, então ele tenta fazer isso para dar um complemento, alguns disparos de alguns samples, algumas introduções de música. Então é muito comum o tecladista estar responsável por isso aí também. Então, nesse encaixe você tem, no caso, o tecladista que ele está, às vezes, só fazendo o som de órgão, piano, clássico, ou que ele está fazendo vários outros sons. Então, e você tem às vezes ele tem que fazer a flauta, fazer acordeão, uma variedade imensa de coisas, sax, corais, gaita. Então depende muito do estilo da banda e o que a banda se dispõe. Então, hoje as bandas de forrós, por exemplo, você tem lá o sanfoneiro e o trio de sopro. Então o tecladista está lá fazendo a parte de pianos, strings, alguns solos, alguma coisa assim mais voltado para isso. Tem as bandas que já tem também a questão de alguns takes gravados, que é o chamado VS. Você tem alguma trilha de uma música, por exemplo, a banda grava... Vou citar um exemplo aqui. A banda grava com a participação de um vocalista específico. Vou citar aqui o Chitãozinho Chororó, tá, a dupla sertaneja, vai gravar com o Wesley Safadão. Daí, não tem... Às vezes a música já está massificada, as pessoas querem ouvir a música com a própria voz do Wesley, já está acostumado e tudo mais. E não tem como o Chitãozinho Chororó levar o Wesley Safadão para fazer todos os shows com ele só para cantar aquela música. Então ele especificamente pega o trecho da música que o Wesley gravou e coloca no metrônomo e a banda ouve e a voz do Wesley está saindo.
como no exemplo do Angra, mesmo que gravou com a Sandy, então não vai ser viável para que o Angra faça todos os shows com a própria voz da Sandy, com a Sandy cantando. Então eles pegam a voz da Sandy, da música, e colocam no VS, gravam e na música é soltada na hora e tudo mais. Então são vários exemplos, né? Tem as bandas que gravam a participação no disco, mas ao vivo não soltam, acaba não sendo. Isso é exemplo da voz, mas por exemplo, pode ser corais também, orquestras. O exemplo do Roupa Nova, quando fez o DVD acústico, eles gravaram com uma orquestra, mas ao vivo eles não tinham orquestra. A orquestra estava gravada no. Eu vi na época era no Pro Tools, então eles disparavam pelo Pro Tools, um programa que estava disparando a trilha da orquestra das músicas, né? Então seria isso aí, mais ou menos. Então, geralmente, cabe ao tecladista pensar nisso, e como pensar, ele que vai estar, geralmente, às vezes, o tecladista, ou um técnico específico que vai estar operando essa parte gravada. E tem algum comentário aqui que eu vou tentar ler. Ah, do Diniz. Fala, Marcelo Diniz. O tecladista é o cara que tem que pensar da forma como os outros músicos pensariam para reproduzir com excelência cada timbre. Aí tá, obrigado pelo elogio aqui, você é merecido. Obrigado, Diniz. Então é isso que ele falou. O tecladista, ele é meio que um arranjador e produtor ali ao vivo também, né? Ou você não vê essa relação? Geralmente acontece muito porque... Em menor e maior grau, às vezes, mas no meu caso, bem menor grau. Mas sempre tem que pensar em algum arranjo. Geralmente é muito comum, assim, até antigamente se dizia que o tecladista era o cara mais nerd da banda, que era o cara que ficava sentado, estudando, mais dedicado, então era o mais nerd. Hoje isso já caiu por terra, geralmente tem tecladistas que são mais doidos, né? Mas nesse quesito, aí você tem o quê? Geralmente ele é o mais centrado, porque ele tem que estar muito mais concentrado no próprio instrumento, timbragens. Então, por exemplo, na guitarra o cara tem uma pedaleira e geralmente ele programa na pedaleira já a sequência. É muito comum os sons que já são específicos das pedaleiras, apesar que a gente tem uma infinidade de timbres que é possível de se tirar na guitarra. Então geralmente guitarrista e baixista eles ficam mais soltos porque eles não têm tanta preocupação além de tocar, né? A preocupação deles é menor, acaba sendo. Então geralmente o tecladista é mais centrado, ele está concentrado em a desorientação de uma coisa ou outra. Então por isso que a gente vê, é muito comum nas bandas essa parte de organização, produtor, de palco, diretor musical, cair no colo do tecladista. Mas isso vai para confiança do artista. Então tem artistas que confiam mais, já está não sei quantos anos trabalhando com um determinado guitarrista, então aquele guitarrista é o diretor musical dele. Está trabalhando com um baterista, aquele baterista já conhece a banda, sabe todo o público, então ele é o diretor musical, ele já pensa. Às vezes ele não sabe, como a gente pode dizer, não sabe colocar a ideia, por exemplo, o baterista, mas ele tem a ideia e consegue orientar a galera. Então isso depende muito de cada banda. É mais comum cair no colo do tecladista, mas não é unanimidade, não. Certo. E tem um pessoal aqui que já está concordando, né? Está falando que é isso mesmo, é um produtor ao vivo, tem um pessoal que já está com essa experiência aí. E eu tenho uma pergunta do meu amigo Randall, que eu estou aqui segurando para um momento oportuno. Eu acho que esse é um momento oportuno, porque a gente já falou um pouco disso, né, da sua formação em Química, e ele perguntou para você se você vê alguma relação entre a Química e a música. Qual é a relação que você vê? Assim, foram duas áreas, assim, eu nunca peguei especificamente, né? A única coisa, assim, na época de guri, tinha a música acho que era do Legião Urbana, ou era Legião Capital, alguma coisa que ficava esculhambando as disciplinas, uma delas era Química. Eu não lembro odeio agora. Química. Alguma coisa assim. Mas, assim, claro e evidente que dentro das ciências exatas existem algumas relações e alguns estudos que falam que, por exemplo, o comportamento musical das ondas, frequências e tudo mais desperta alguns movimentos, né, algumas enzimas, algumas reações químicas no nosso corpo que podem, isso, Camila, do Legião, que podem transmitir algumas emoções. Então, como diz, como a música transmite emoções, as emoções também são codificadas através de
reações químicas do nosso corpo, comportamentos eletromagnéticos e tudo mais. Então a relação direta tem isso, né? Dentro da parte de teclado, o mais comum tem uma relação física, principalmente com o negócio de frequência, comprimento de onda, forma de onda, e aí quando o cara se dedica mais à física, ele consegue entender até mais claramente essa questão de sons, entender por que a pessoa ouve um som, outro não, tem tudo isso aí, né? Certo. Muito bem. Bom, continuando aqui no nosso roteiro, eu queria saber um pouco mais sobre currículo, né? Nós somos professores e temos muitos alunos aqui nos assistindo. Isso, para você, o que o tecladista deve aprender? Isso é muito importante. Acho que eu que estou diretamente, assim, trabalhando diretamente com o ensino da música, eu sei que você também é professor, não sei se de música, mas acredito que sim. E nas nossas escolas, às vezes tem um certo conservadorismo. Eu trabalho em duas escolas aqui, muito, muito conceituadas aqui em Goiânia, gente, que é o Instituto Gustavo Ritter e o Centro Livre de Arte. São ótimas escolas, mas o currículo é algo que sempre tem que ser renovado, repensado. Então, o currículo no sentido de conteúdo, o que você acha que o tecladista hoje deve aprender, que é essencial, né, no curso de teclado? E dentro dessa pergunta, eu também quero saber se você tem ali algum curso que você fez, o que você fez ou que você conhece, que tem feito a diferença na vida dos alunos, dos amantes de música, ou o canal do YouTube para recomendar, além do seu e do meu também. Mas e aí, o que você diz sobre o currículo de tecladistas, para tecladistas? Pronto. O básico de tudo é fundamental, né? Que você conheça aquela questão de fundamentos da música, acordes, intervalos, isso aí, esse conhecimento básico, teórico, é fundamental que você conheça, né? Harmonia, escalas, tipo de escala, aqueles modos, né? Os chamados modo grego, mito, oxígeno, formas de aplicação, cifras, os intervalos. Então isso aí é básico para qualquer estudante de música. Altura, diferença. E aí, para tecladista, além disso, eu acho que é muito fundamental ele entender sobre timbres, questão de timbres, construção do próprio timbre, as frequências, como usar um determinado timbre em uma determinada música. Por exemplo, é muito comum entender também das frequências, para ele não ter choque de frequências. Por exemplo, como o teclado, o piano é um instrumento que ele tem uma gama muito grande de notas, então ele vai de frequências muito graves até frequências muito agudas. Então, às vezes, ele tem que saber, às vezes, como tocar na música, de modo que ele não entre em conflito. Citando um exemplo aqui rapidão, só para poder ilustrar. É muito comum hoje o cara que vai tocar um som de piano e na banda tem um baixista. Então, se a banda tem o baixista, aquelas frequências mais graves, o baixo vai estar fazendo. Então, não faz tanto sentido o tecladista ter que ficar fazendo também aquelas frequências tão graves que seria na região do baixo. Por quê? Fica dando conflito e ele acaba não se destacando dentro da música. Então, aquilo fica um som meio perdido. Mesma coisa, às vezes, com um guitarrista, né, que está solando com regiões muito agudas, e o tecladista, às vezes, começa a colocar bases, piano, em regiões muito agudas também. Também conflitando com essa região que ele está fazendo. Então, é interessante que ele perceba o quê? Vamos dizer assim, qual é a região vazia? Qual é a região que eu tenho o meu espaço aqui? É essa região. Então, eu entendo que aqui eu vou conseguir encaixar e eu vou ter o destaque do som. Né? Outra coisa importante é você pensar a questão de panorama, como o som. Então, hoje é muito importante também o cara ter noção de produção, de softwares que ele pode usar para gravação, edição, teste de timbres e tudo mais. E uma da coisa que, com essa pandemia, agora tem ficado mais evidente,
era muito comum para todos os músicos, eu também me encaixo nisso, de você ser apenas um cara que estudava e tocava. Então você preocupava mais com o seu trabalho de tocar, do palco, ter os sons, o timbre, do palco. Mas é muito importante também pensar em negócios para questão de, como é que chama? Music business. Então você gerar, a forma que você pode pensar em geração de renda através da música. Que maneira? Existem várias formas. Você pode ser, no caso, você é professora, então você gera sua renda fora do palco, tocando, ou ensinando. Então você tem várias pessoas que são específicas só da área do ensino. Tem aquele que é específico da área do estúdio. Tem aquele que é específico para a área de produção de conteúdo. Então você ir ver qual dessa área, você entender cada, e ver qual você se encaixa melhor. Ah, eu sou melhor ensinando, eu sou melhor tocando, fazendo produções, eu sou melhor ajustando, fazendo conteúdo, editando vídeos. Então, tudo isso é que é fundamental para o cara. Então, ele tem, além de tocar, que já seria o básico, conhecimento, e, claro, questão de técnicas, né? Na verdade, Diniz, essa questão do music business eu estendo não só para o tecladista, eu acho para todo mundo que está voltado para a música. Quem quer encarar a música precisa ter essa noção, esse conhecimento para poder entender. Até a questão de direito autoral, alguma obra que você tenha tocado, disso você ter receber. Então, isso é muito fundamental, principalmente nesse período que nós entramos agora em pandemia, que os shows pararam. Se existisse um... E outra é a questão de planejamento financeiro, fundamental para que você possa realmente, se der uma outra situação dessa, a pessoa não se abalar tanto, né? Quantas pessoas aí tiraram a própria vida, entraram em desespero, perderam equipamento, porque por uma certa desestruturação, quase não sai. Então seria mais ou menos isso aí. Entendi. E Você já começou. sobre a questão do cursos e tudo mais, né? Sim. Eu tenho um curso que eu dou de programação. Então, para quem é tecladista, quer aprender melhor a criar seus timbres, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram. Então, eu dou um curso de programação, ou seja, básica do estudante entender como é que funciona o timbre, a construção, quais são a parte que está lá no sintetizador, no workstation, que você pode criar e editar, e as possibilidades. Isso é ótimo. E canais do YouTube, além do meu, do seu, tem vários aí que seriam uma infinidade. Por exemplo, tem os canais do Cidinho Leal, que é um cara muito bacana. O Hernani Borges tem muita coisa. Tem tem vários artistas do Orlando. Então tem várias pessoas, é bem difícil citar. Então depende muito do que você quer. Se você quer buscar, por exemplo, aulas, dicas de aula, alguma coisa, tem o do Ed Araújo, que ele tem até o curso dele de harmonia e tudo mais. Tem o canal do Diniz, do Marcelo Diniz também, que ele tem muita coisa. Do André Lima também, que ele fala. Então, tem vários... Basta o cara saber procurar como ele quer, né? Direcionar essa procura dele. É verdade. Então, você já tinha dado um salto lá para a próxima pergunta, mas só fixando na questão do currículo, né, que é essa questão de saber o que aprender. Você acha que, além de todo o universo da música, da teoria musical, de tudo que a música representa, de conhecimento de pauta, de notas, de tudo, de harmonia musical, além disso, o tecladista, ele tem que saber um pouco sobre, assim, vamos colocar bem detalhadamente agora, vamos colocar o preto no branco. Ele tem, além da teoria musical, da harmonia, além de ser músico, o que o tecladista precisa? Além de saber ali as escalas, as notas, ele toca, mas só tocar é suficiente para que ele seja um tecladista profissional? Certo. Bom, tocar, ter o conhecimento, tocar, isso aí é básico para qualquer instrumentista, né? Você ter conhecimento teórico, técnico, percepção e tudo mais, né? Aquela coisa do tocar de ouvido, tocar de partitura, certo? Então, isso é fundamental.
Outra coisa que é muito importante é você ter a questão do relacionamento, contatos com as pessoas, que a gente chamaria de network. É fundamental para qualquer músico, qualquer artista, para que ele possa crescer, buscar espaços e tudo mais. Então, para todos os músicos, o fundamental, além da parte técnica, é a questão de você conhecer o recurso, tecnologia, você estar sempre antenado da tendência. E o principal, eu acho que é fundamental também, é aquela questão da identidade do próprio músico, a identidade sonora dele. Então, é muito comum que a gente veja, por exemplo, se a gente ouve, vou sair um pouco do teclado e ir para a guitarra, para alguma coisa. Então, se a gente ouve uma música do Dire Straits, por exemplo, a gente sabe que aquela guitarra é o Mark Knopfler, ou seja, ele tem a identidade dele. Tem o Malmsteen, tem aquela característica, o Van Halen. Né? Então, eu acho que o músico tem que ter a sua identidade também própria. Você criar a sua identidade. Você ter influências de vários outros, isso é fundamental, você buscar vários que estão dentro do seu estilo para se influenciar, mas criar a sua identidade, para que as pessoas ouçam e digam, é fulano que está tocando. E aquela questão, muitas vezes o cara às vezes não é nenhum músico super técnico, mas ele tem o espírito, aquela coisa que funciona bem naquele contexto. Pra gente pensar assim, fazer comparações, não que os dois são super técnicos, cara, mas a gente pega o Márcio Buzelin, do Jota Quest, que é um super tecladista, claro, tem. Mas dentro do som do Jota Quest, você vê que ele faz coisas que não são arranjos mirabolantes. Diferente de, por exemplo, do Chicoria, que é uma linhagem mais jazz e tudo mais. Que ali são coisas muito técnicas, o próprio Jordan Rhodes, que é bem técnico mesmo. Mas o que acontece? O Buzelin, se pegasse as coisas do Jordan Rhodes e começasse a aplicar no Jota Quest, não ia funcionar. Então, por quê? Porque aquele estilo musical, aquela sonoridade, não é para aquele tipo de aplicação técnica. Então, além de você ter autoridade, é você saber o que aplicar na hora e a hora certa de aplicar. Né? Então, seria isso aí também, essa questão. E o equilíbrio, né? Não adianta muito, às vezes, ter aquele cara que quer ficar o tempo todo só estudando técnica, e não tem convívio com ninguém e tudo mais. Então, depende. Claro, tem aquele que vai querer só ser técnico e toca só técnico, beleza. Tem aquele outro que quer tentar a questão de convívio e tudo mais. E a sua identificação. Se você é um cara que você quer ser um músico, que a gente chamaria de músico freelance ou sideman, que toca com todo mundo, todos os estilos, estude um pouco de todos os estilos. Conheça bem cada estilo. Se você quer ser específico de uma área, mergulhe a fundo naquela área que você quer estudar. E assim você vai tirando, né? Certo. E você comentou que você dá um curso de programação para teclados, né? Tecnologia. Eu não peguei essa pergunta, deu interferência na sua conexão aí. Repete aí. Uhum. Você acha que é importante a gente começar a inserir mais sobre programação e tecnologia para o teclado, para o tecladista? Ou você acha que não? Eu acho isso fundamental hoje porque é um universo que a gente está inserido hoje. Não tem para onde correr. A tecnologia está aí. A gente tem que saber usar as ferramentas tecnológicas. Então, o mercado exige velocidade, exige tecnologia, exige o uso dela. Então, quanto melhor você souber usar, melhor você vai estar aproveitado do mercado. Ou seja, você vai estar um amplo espaço de uso do mercado. Então, tem aqueles caras que estudam música só para fazer uma roda de amigo, tocar, ou só quer se dedicar a ser só, por exemplo, eu quero ser só pianista. Por exemplo, então eu só vou estudar o piano, a técnica de piano, eu vou ser só um pianista e tudo mais. Mas se eu quero entrar para uma gama de ter várias opções, é fundamental que você busque essa questão do estudo de tecnologia e dar essa opção, teclado e tecnologia. Dentro dos cursos é muito importante que isso seja tratado, porque tá aí.
entramos nessa era e agora não tem mais jeito. É, eu particularmente fui arremessada a essa era, né? Com a Uhum, pandemia, aulas online, teve até alguém que comentou aí, a gente não vai entrar muito a fundo sobre as aulas online, porque a gente está com um roteiro aqui uhum. espremido, mas a gente, quem sabe, numa próxima oportunidade, para você falar um pouco mais sobre isso para a gente. Mas antes da gente terminar nosso bate-papo, que ainda temos alguns minutinhos, deixa eu ver aqui, temos 10 minutinhos. Eu queria que você falasse um pouco sobre empreendedorismo, de alavancar a sua carreira, o que você está fazendo para que a sua carreira desponte no meio musical. Claro que você tem uma outra área, mas eu sei que você valoriza muito a área musical. Uhum. Falar um pouco sobre esse cenário profissional de tecladista que você já começou a falar, pré-pandemia e agora durante a pandemia, e também seus projetos atuais e futuros, se você desejar falar. Certo. Bom, então sobre a questão de alavancar a carreira musical, o primeiro ponto que é importante, além de você ter um trabalho, um bom trabalho, isso é fundamental, que você tenha um bom trabalho, um trabalho conciso, e você ter a sua identidade no seu trabalho, fazer o que você quer, está determinado. O ponto fundamental é você ter o conhecimento, ou seja, o bom relacionamento com pessoas. Então, a partir do momento que você passa a ter os relacionamentos, é, tem pessoas que até já foi comentado até numa entrevista lá no canal, que tem alguns artistas que às vezes tem aquela questão de querer passar por cima do outro, que eu acho que isso aí é meio, não dá, não rola pra mim. Eu acho que o fundamental é você ter aquela questão do artista, você somar com o cara, e dizer, essa aqui, ó. Às vezes tem pessoas que têm uma forma de falar, que às vezes eu acho que você deve melhorar assim e tudo mais, mas tem pessoas que falam de uma forma meio que eu acho que soa agressivo, mas ele diz, não é meu jeito de falar, eu sou sincero. Eu digo, tudo bem, eu respeito. A forma, mas eu não falaria dessa forma. Às vezes tem muita, ou como diz, quem estudou a licenciatura sabe que existem formas de transmitir e até correções, né? Que eu acho válido isso. Então você buscar esses networks, buscar o chamado o engajamento, né? Buscar com que as pessoas se interessem pelo seu produto. Não, veja aqui, não sei o quê, mas às vezes até você vê o produto da pessoa primeiro e entrar em contato, e depois ela tentar buscar curiosidade, conhecer o seu produto. Então isso são coisas fundamentais para a questão de alavancar a carreira. Dentro de produtos, é importante que você possa também, às vezes, analisar trocas de serviços. Eu tenho um serviço aqui que eu posso lhe ajudar, mas você tem um que você pode me ajudar. Então a gente faz essa troca aqui. Por exemplo, o cara tem uma empresa de marketing bacana, que faz negócio de foto, propagandas e tudo mais, mas ele precisa de uma trilha sonora. Então, nada mais justo, você pode pensar, eu vou fazer a trilha para ele, consequentemente ele vai fazer uma propaganda minha. Então você tem, às vezes, se você analisar toda a questão do mercado, como você pode também ter isso aí. Então, isso são coisas fundamentais. Bom relacionamento, network e contatos. Você tentar buscar o máximo de contatos possíveis com as pessoas que também você se identifique. Eu acho que E é as fundamental. mudanças, desculpa te cortar, e sobre as mudanças do cenário musical pré-pandemia, antes da pandemia e agora com a pandemia, a gente já sabe o óbvio, mas assim, Uhum. o que mudou para você? Bom, a primeira mudança foi eu parei de tocar. Então, os shows deixaram de existir, né? E eu tive que como disse, tive que me virar aqui em casa, fazendo produções, tentando gravar alguma coisa, compor, estudar mais, tentar produzir mais conteúdos, mais dicas. Então deu a ideia de fazer essas entrevistas para trazer mais experiência de pessoas. Então o cenário musical é um cenário que está incerto ainda, né? A gente não sabe. A gente espera que os shows voltem com toda a segurança, todo o protocolo, que a gente possa voltar. Porque as pessoas querem também ter o contato, querem. É legal você ter aquela questão de você assistir o show na TV, não sei o que e tal, mas nada substitui você, aquele calor, a interação. Então, esse cenário a gente espera que aconteça de que maneira
aconteça de uma forma logo. E a projeção para o futuro a gente espera que a arte, principalmente, que foi um setor de música, a arte que foi cortada da sociedade, praticamente, que a sociedade tenha uma visualização, consiga dar o valor mais devido que a arte tenha, principalmente no Brasil. A gente tem uma cultura que poucos artistas são valorizados. Existem, claro, culturas de massa que satisfazem uma coisa e outra, e eu não estou questionando estilos ou culturas de cada um. Existem tendências e normalidades. Mas que isso possa ser uma abrangência geral, que você possa ver, eu gosto disso, mas existe isso também. E esse respeito e tudo mais, né? Então acho que esse é o ponto que tem que ser fundamental para seguir à frente. Fabinho entrou aí, Fabinho Scooby. Eu Oi, vou só nego! cumprimentar uma galera que entrou aqui, que eu ainda não cumprimentei. Deixa eu ver aqui. Quem entrou aí, boa tarde. Eu estou um pouco sem É, óculos, então às vezes eu não consigo ver e a tela do celular às vezes não dá para ler, não. Mas tudo bem. Thaís, eu acho. cumprimenta para mim aí. Gente, olha, o Fabinho, o Hélio, o Isaías, Edmar, Paulo Ricardo, deixa eu ver quem mais que entrou depois, a Ariana, a Luciana, Adriana, Andraus, uma galera aqui, pessoal do meu Uhum. trabalho, né, Randall, Rogério passou por aqui, acho que já saiu. E agradeço muito de coração todos que vieram aqui ver o que é esse negócio de quarta aumentada, que é uma aula, gente, um bate-papo. É um bate-papo que a gente está tendo desde que começou a pandemia. Vamos fazer um bate-papo sobre teclado, juntei todos os tecladistas, meus alunos de teclado e piano. E agora eu quero estender isso, porque eu acho que é muito importante, legal, a gente usar essa ferramenta da tecnologia para conversar com pessoas do país inteiro, do mundo inteiro, que a gente nem nunca se topou pessoalmente, né, James? Ainda. Mas um Ainda. dia, se Deus quiser. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade. Quero te agradecer mais uma vez. Você quer falar alguma coisa? Não, eu que agradeço toda a oportunidade, né, de estar aqui. Contem comigo, precisar, podem ir lá no canal, no YouTube, podem seguir aqui no Instagram também. Então, podem ficar à vontade. Quem tiver dúvidas, pode mandar direct, pode entrar em contato, que eu estou à disposição. Às vezes eu demoro um pouquinho por alguma coisa ou outra, mas eu vou responder, não se preocupe. Eu achei muito generoso da sua parte, porque você me atendeu muito prontamente. E eu já tinha falado para os alunos, olha, a gente vai fazer um bate-papo assim mais aberto no Instagram, aberto e ao mesmo tempo mais fechado, porque a duração é menor, 1 hora. Uhum. Mas eu já tinha falado para ele, se veio o seu nome na minha cabeça, eu falei, gente, eu tenho que tentar, né? E eu fiquei muito feliz realmente quando você aceitou, porque eu fiquei quase que uma tiete. Eu fiquei, meu Deus, eu não tô acreditando, o James, porque você está super famoso, é um cara super presença, gente boa. E muito obrigada pela sua generosidade, pela sua companhia aí, sua parceria musical. E eu espero que a gente possa ter outros encontros aí online. E obrigada a todo mundo que participou. E se tiver mais alguma pergunta, vamos fazer. Que ainda temos Pronto. uns minutinhos ainda. Eu que agradeço, primeiro de tudo, a oportunidade, ou seja, como disse, é só me chamar que eu vou, me chama que eu vou, quem está um jeito, e tentando qualquer coisa, o bate-papo é um prazer, uma honra estar sempre trazendo experiência, dividindo com a galera. E quem sabe, provavelmente, um prato presencial, um cafezinho presencial de valendo. Aí vamos nessa. Eu sei que alguém postou alguma pergunta Deixa aqui, acho relacionada à só, tecnologia. só Vá, fale. mandar um beijo especial para Eliane Moura, que foi nossa supervisora lá no Centro Livre, está aqui nos assistindo. Uhum. Super gente boa também, pessoa incrível. O Edmar, meu supervisor, diretor lá do Instituto Gustavo Iter, todos os meus colegas de trabalho que passaram por aqui. Muito obrigada. Eu não consigo puxar as perguntas, não. Se você conseguir, mas tudo bem. Então, galera, eu queria agradecer a tudo, né? E a oportunidade, quem quiser entrar em contato. Ah, sim, certo, beleza. Sobre softwares de tratamento de áudio. Obrigado, Denis. Existem vários, né? Mas, por exemplo, você tem um software que é gratuito para Windows, que é a Cakewalk, tá?
que você pode usar para gravação, gravar todas as coisas, usar VST a partir dele, que é um software bem bacana, free, você pode baixar no site da Cakewalk. E você pode fazer algumas edições para a galera que gosta de fazer alguns tratamentos, edições, tanto nele como também no Audacity, certo? Precisaria ter um momento específico para mostrar toda a funcionalidade dele em relação a isso, mas vocês podem usar, podem buscar, né? Pelo Mas menos para nós o vamos Windows, marcar esse momento. pronto. Para o Windows eu posso indicar para vocês o Cakewalk, que é free, você tem várias coisas, ele vem com alguns plugins, inclusive, bacanas para você usar. Então, inclusive, é ele que eu estava usando aqui, né, no meu PC. Tá aqui a tela dele aberta, tava fazendo uma gravaçãozinha, uma coisa aqui e tal. Então, James, infelizmente a gente já vai daqui a pouco ser ser cortado cortado. pelo Instagram. Então, eu te agradeço novamente, muito obrigada. Vamos marcar outro encontro para falar só de produção. Certo. Tá bom? Pronto, aqui. Eu escrevi aqui no chat que alguém perguntou o nome, né? Cakewalk. Então, obrigado, galera. Pronto. Valeu, gente. Obrigada, Valeu. até a próxima. Até mais. Valeu, Valeu. gente. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.